Voltando, aguardando o pessoal, quem vai chegando. Pedro já chegou aqui de volta, para a gente dar sequência aqui. A Alê entrou, opa, quase que eu derrubo sem querer aqui. A Si, o Wagner, quem vai chegando, a Kelly Nakano. Kelly, não sei se você sabe, mas eu tô pertinho de você agora, viu? Pelo menos hoje. Você deve ter visto meu carro aqui na rua. A Natanael, a Juju. Joia. Valmir chegando aqui. Legal. Isso, gente. Só aguardando mais um minutinho. A Ivone chegando. Pra gente dar sequência, pra ninguém ficar pra trás também. Você viu meu carro aí, né, Kelly? Pois é. Foi por força maior, mas a gente tá aí. A Ivane, desculpa, Ivane. Legal. Bacana. Carol chegando. Muito legal. Bacana, gente. Legal que vocês ainda podem ficar mais um pouquinho aí com a gente. Bom, então... nós estávamos falando aqui há 2, 3 minutos atrás exatamente isso, né? Que Deus, então, ele nos projetou com essas emoções. E a Márcia retornando aqui, joia. E que, às vezes, a gente fica tentado a viver de uma maneira que não é natural aquilo que Deus nos criou para ser. Muitas vezes, a gente não consegue definir quem nós somos, quais são os nossos sentimentos e por que nós nos sentimos como nós sentimos, porque a gente censura as nossas emoções, a gente enterra os nossos sentimentos, ou a gente não faz uma reflexão, uma introspecção, para entender por que é que nós sentimos como nós sentimos. Então, como é que eu me sinto, por exemplo, a respeito dos meus relacionamentos? Como é que você se sente a respeito do seu relacionamento com sua esposa ou marido? Como é que você se sente com relação aos seus filhos ou aos seus pais? Como é que você sente com relação à sua igreja? Ou aos seus colegas de trabalho? Ou aos seus vizinhos, seus amigos? Como é que você se sente? Então... por que eu me sinto dessa forma que eu me sinto? Então, tudo isso é importante, é válido, não é? E aí eu quero encerrar então esse tempo nosso falando sobre as tentações que nós vivemos a respeito do nosso ego. A Carol está dizendo que travou aqui. Foi eu que eu estou travado ou você que travou, Carol? O pessoal está conseguindo me acompanhar? Tá travado aí ou está funcionando legal? Bom, agora eu não sei. Tá funcionando legal. Legal, obrigado, Wagner. Bom, a Ivane também está dizendo que está tudo ok. Então, o que acontece? Nós passamos muitas vezes por uma tentação que é chamado de falso ego, né? O autor aqui fala do falso ego, que você pode aí... Beleza, Carol, obrigado. Que você pode aí às vezes interpretar como uma maneira em que você não consegue lidar exatamente com as suas emoções. Ele delineia aqui 3 falsas identidades ou máscaras a partir da experiência de Jesus no deserto. Vocês sabem que Jesus, ele depois que passa por assumir o seu ministério no batismo, ele passa então ali aquela experiência com Deus, quando Deus lá em Mateus 3,17 fala que Jesus é o Filho amado que agrada a Ele, ou meu Filho amado em quem me comprazo, ou meu Filho amado em quem tenho muito prazer. Ele recebe ali aquele elogio de Deus por quem Ele é. É como se Deus dissesse para Jesus: eu te amo, você é bom o suficiente. É bom, é muito bom que você exista, que você seja quem você é. Tá claro isso, gente? Então Jesus,
ele ia ter que passar por um monte de experiências ainda, humanamente falando. Ele ia passar por 3 anos de ministério, por cansaço, por alegria, por festa, por perseguição, etc, etc, etc. E no final, ele ia ter que ser morto, mas antes de morrer ele seria preso, julgado, humilhado, espancado, etc, etc. Então, seria uma experiência que Jesus teria que viver ainda. Mas independentemente disso, Deus demonstrava o seu amor para Jesus. Só que antes dele passar por tudo isso, ele passa pela experiência da tentação no deserto, quando o próprio diabo vai tentar Jesus. E ele usa 3 tentações muito fortes que seduzem o ser humano como um todo para tentar desestabilizar Jesus ali naquele processo da sua vida. E isso tem a ver com o ego, com aquilo que a gente acha que a gente é, né? O diabo, na verdade, foi tentar Jesus com a sua autoestima, com aquilo que ele imaginava que ele fosse ou que ele pudesse ser. Então a primeira tentação que era para Jesus, que acomete cada um de nós também. Eu sou aquilo que eu faço, ou seja, eu sou avaliado, sou amado, sou querido pelo meu desempenho, pelas coisas que eu realizo. Olha o que o diabo fala para Jesus. Ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Ele está mandando Jesus fazer um milagre. Está dizendo assim: mas você é filho de Deus mesmo? Então prova para mim. Transforma essas pedras em pães. Vocês sabem que Jesus, ao longo do seu ministério, ele realizou inúmeros milagres, e um dos milagres que ele fez foi esse de transformar elementos. Então, por exemplo, nas bodas de Caná ele transforma água em vinho. Quando a multidão estava esfomeada, ele transformou alguns pães em muitos pães, alguns peixes em muitos peixes. Então Jesus tinha poder para fazer esse tipo de milagre. Mas ele fez em contextos específicos conforme uma necessidade específica. E essa necessidade específica não tinha nada a ver com o seu ego. Então quando Jesus transformou água em vinho, ele não fez para mostrar assim: me aplaudam aqui porque eu sou bom. Tá vendo como que eu sou poderoso? Sou filho de Deus. Quando ele alimentou uma grande multidão também. Não foi necessário nada disso. Mas aqui o diabo estava dizendo para ele: prova para mim que você é filho de Deus. Prova que você é bom. A ideia de provar que é filho de Deus tem a ver com a própria aprovação de Deus. Ou seja, mostra que Deus te ama mesmo. Faz isso. Jesus nem tinha começado seu ministério ainda. O que ele tinha feito de bom, entre aspas, né, até então? As pessoas não sabiam que ele era quem ele era. E o diabo está dizendo assim: mostra que você é um sucesso, que as tuas obras são muito boas. Gente, muitas vezes a gente vive esperando a aprovação das pessoas por meio das coisas que a gente realiza. A gente precisa o tempo todo mostrar que a gente é um sucesso, como se existisse uma medida definitiva do que é sucesso. Porque isso é uma coisa muito relativa. Sucesso para você pode ser uma coisa totalmente diferente do que é para mim. Eu, na minha realidade, na minha escala de valores, eu já estou vivendo boa parte do meu conceito de sucesso. Graças a Deus. Por quê? Porque para mim, sucesso tem a ver com viver uma família, dentro de uma família equilibrada, feliz, viver em paz com Deus, ter o pão de cada dia. Então, eu não vou dizer para você que eu alcancei tudo aquilo que eu desejo, que eu sonho. Eu não vou dizer para você que eu alcancei sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu não seria verdadeiro se eu estivesse falando isso para vocês. Mas eu posso dizer que na minha escala de valores, boa parte daquilo que eu almejo para a minha vida está equilibrado. Agora, isso não quer dizer que para você seja a mesma coisa que para mim. Porque depende muito do teu contexto. Tá claro? Então, agora, isso não é o que define você como pessoa. O que você realiza, o que você faz, não é medida de quem você é. E é isso que a gente precisa entender. Porque a nossa cultura, ela nos empurra muito para essa ideia de sucesso como algo a ser realizado. Parece assim, que nos dias de hoje, se você não fez uma viagem para 10 países diferentes, se você não tem um carro importado, se você não mora numa casa deslumbrante, se você não escreveu um livro, se você não foi convidado para dar palestra, você não é sucesso. Será mesmo? Às vezes a gente mede sucesso pelo que o vizinho fez. Daqui a pouco eu vou falar mais do vizinho, tá? Mas
Não é isso o que norteia o nosso valor. Deus te ama por quem você é, meu irmão. Aliás, Deus já te aceitou sendo você quem é. Deus já me aceitou sendo pecador. Deus já me aceitou sendo um esculacho de gente. Deus me aceitou como velho homem. Então, por que é que eu preciso fazer e realizar coisas para ser aceito? Lembra do Eclesiastes, lá no capítulo 2? Quando o sábio diz assim: fiz para mim jardins, construí, fiz isso e aquilo e vi que tudo era vaidade. Por que eu preciso construir tantas coisas? Veja Herodes, por exemplo, que viveu, foi contemporâneo de Jesus. Foi um dos maiores empreendedores e construtores do mundo antigo naquela época. O que Herodes fez em termos de engenharia foi uma coisa espetacular para aquele tempo. E o povo aplaudia ele nesse sentido. Falava, Herodes realmente é isso e muito mais. Só que era um esculacho de gente. Era um cara perverso, malvado, as pessoas tinham medo dele. Algumas pessoas diziam que era melhor ser um cachorro do que ser filho de Herodes. E que legado que esse cara deixou. Jesus viveu na mesma época e olha o legado de Jesus. Porque Jesus sabia quem ele era diante de Deus. Tá claro isso, gente? Isso é muito difícil de conceber, principalmente para pessoas que têm um temperamento orientado por tarefa. Gente orientada por tarefa, às vezes sofre muito com isso. Porque ele precisa o tempo todo receber a aprovação da tarefa que ele realizou. E não tem que ser assim. Tá, okay? É claro que é prazeroso você ser elogiado, você ser reconhecido pelo que você faz, etc, etc. Não estou dizendo que isso não seja bom e que, em certa medida, não seja necessário. Mas não é isso que te define. Tá claro? Segunda tentação. Eu sou aquilo que eu tenho, que é a relação de posse. O diabo leva Jesus, ele manda Jesus olhar ao redor de todo mundo e ele diz assim, olha, contempla a minha glória, se você se prostrar até a mim, tudo isso é seu. Em outras palavras, Jesus estava ouvindo assim do diabo, olha você, pobre, filho de carpinteiro, não que Jesus fosse miserável, a gente não tem fundamento para dizer isso, mas ele não era das classes mais abastadas, com certeza. Veio de uma cidade pequenininha, no interior do interior, estava passando fome no deserto, estava com roupa esfarrapada e não tinha, humanamente falando, para o mundo, um projeto de vida de sucesso. Na verdade, Jesus conquistou o maior sucesso da história, mas falando em termos de cultura do mundo. Por quê? Porque ele não tinha um projeto de casamento ali, óbvio, porque por que Jesus ia casar se ele ia morrer na cruz? Não era esse o propósito do projeto, tá? Só para você entender isso. Jesus não tinha um projeto de carreira política, ele não quis ser rei. Jesus não tinha um projeto de carreira eclesiástica, ele não tinha como meta ser um sumo sacerdote, embora tivesse autoridade muito maior do que esses caras. Em resumo, Jesus tinha um ministério muito específico. E aí o diabo está mostrando um monte de coisa que ele pode possuir, que ele pode ter. Por que o diabo está falando isso para Jesus? Porque isso mexe com o ego das pessoas. E Jesus era humano também. Ele era Deus, mas ele era plenamente humano. Então o diabo pensou, talvez eu mexa com o ego dele. Por quê? Posse. A nossa cultura, ela mede o sucesso das pessoas pelo que as pessoas têm. Quanto você tem no banco? Que tipo de roupa você usa? Qual a marca da sua roupa? Qual é o carro que você tem na garagem? Quais são as fotos que você posta no Instagram que mostram o que você tem? Aquela foto mostrando uma piscina no fundo, o carro importado, mostrando aquela viagem cara que você tem condição de pagar. Qual escola você estudou? Qual o benefício ou salário que você tem? Quais títulos você tem no seu currículo? Que posse que você tem? Então, gente, eu volto a dizer, eu não sou anti-posse aqui, tá? Não estou dizendo que você não possa ter essas coisas e nem que de uma maneira equilibrada você não possa almejá-las. O que eu estou querendo dizer é que isso não define quem você é. O que você é o que você é. E pronto. Deus nos ama pelo que nós somos. E ponto. Deus me amou quando eu estava lá, perdido nas trevas,
E Deus vai continuar me amando se eu tiver um carro importado ou um Fusca na garagem. Deus não vai me amar menos por isso. Só que muitas vezes a gente tem a tendência de comparar com o outro. Você vê o vizinho comprando um carro melhor, puxa, eu preciso comprar um carro igual ao dele. Se eu não tenho condições de comprar, eu falo, tá roubando, certeza. Eu começo até a julgar o cara falando que ele às vezes está fazendo uma coisa desonesta. Por quê? Porque ele tem algo que eu não consigo ter. Então isso é um problema. Por que eu me sinto assim? Se é que eu me sinto assim. Por que nós temos esse tipo de sentimento? Então isso também mexe com a gente. Isso também afeta o nosso ego. Eu vi muita gente já romper relacionamento justamente por isso. Por olhar o que o outro tem e se sentir mal. Se sentir ofendido. Ora, não é para ser assim. Né? Mas muitas vezes é porque a gente se define ou deixa que outros nos definam por isso. Ok? A última tentação. Eu sou o que os outros pensam de mim. Ou seja, o quão popular eu sou. Satanás chega para Jesus e convida Jesus a se lançar do ponto mais alto do templo, porque os anjos iriam ali pegar ele com suas mãos e não ia acontecer nada com ele. E todas as pessoas que estiveram... Por que o templo, gente? Porque é o lugar de concentração de gente. E ali, com aquele monte de gente concentrada vendo Jesus amparado, supostamente, se fosse assim, todo mundo ia reconhecer que ele era o Filho de Deus. Pronto. Jesus detonou. Jesus tem 10 milhões de seguidores no Instagram. Tem 20 milhões de seguidores no YouTube. Essa é a ideia do diabo. Volto a dizer, gente, nada contra você ter milhões de seguidores. Não é disso que eu estou falando. Mais uma vez, eu estou reforçando a ideia de que essas coisas não podem definir o nosso caráter. Se a gente almeja essas coisas apenas para definir o nosso caráter, a nossa personalidade, então essa busca é vã. Essa busca é equivocada. Quando a gente dá importância demais para o que os outros pensam, a gente deixa de viver a nossa vida. Quando a gente vive em função da opinião dos outros, a gente deixa de ser o que a gente é para ser o que os outros querem que a gente seja. Isso não vai dar certo. Isso vai dar problema. Isso vai dar problema, vai dar confusão. Você vai ficar deprimido. Você vai deixar a tua personalidade dissociada. Porque você vai querer agradar a gregos e troianos, ou a palmeirenses e corintianos. Não vai dar certo. Seja você mesmo. Seja aquilo que Deus te criou para ser. E não se preocupe em demasia com a opinião das outras pessoas, porque Deus criou eu para ser como eu sou, e a outra pessoa para ser como ela é. Então eu não posso ser o que a outra pessoa idealiza de mim. Irmãos, isso parece uma coisa simples, mas não é. Às vezes a gente sofre pra caramba por causa disso. Porque a gente fica pensando no que as outras pessoas vão imaginar da gente. Então isso tem a ver com a posse também, por exemplo. Ah, eu tenho que dirigir o carro X porque as pessoas têm que pensar que eu estou bem. Por que elas têm que pensar que eu estou bem? Como isso me define? Ah, meus filhos têm que estudar na escola X, porque a escola X é a escola tal, a escola dos bons. É isso mesmo? Tem que ser assim? Será que a escola Y não pode dar o mesmo nível de estudo por um preço muito mais barato? Ou às vezes até de graça? Meus filhos estudaram em escola pública enquanto eu não pude pagar a escola para eles. E ok, paciência. Você não pode viver uma realidade que não é a sua realidade. Não é isso que nos define. Claro que eu me preocupo com a educação deles, mas eu não posso também viver uma realidade que não é a minha. Porque isso vai trazer outro tipo de sofrimento, outro tipo de situação. Eu não posso dirigir o carro que eu não tenho condições de ter, só porque as pessoas vão pensar isso de mim. Eu não posso ser uma coisa que eu não sou. Da mesma maneira, se eu sou cristão, eu não posso querer esconder a minha essência de fé só para agradar uma pessoa que não gosta da minha fé. Ela não gosta, ela não me aceita como cristão. Sabe de quem é o problema? O problema é dela. Se ela tiver que gostar de mim, ela vai gostar. E eu tenho que viver a minha fé. Tá claro isso, gente? A gente não pode deixar que essas tentações nos acometam, porque senão nós vamos viver constantemente um conflito de sentimentos e de emoções, e aí a gente não vai saber lidar com as nossas emoções,
e não vamos saber por que às vezes a gente está sofrendo tanto e tendo um peso tão grande que a gente não deveria estar experimentando. Às vezes a gente põe uma máscara que não é a máscara da quarentena, não é essa máscara aqui, né? É a máscara da nossa imagem. A gente querer ser uma coisa que a gente não é. Deixa eu falar um negócio aqui, nós estamos encerrando já, mas isso é muito importante. Toda vez que a gente vive de aparência, que a gente vive uma coisa que a gente não é, ou a gente não se transforma naquilo que a gente precisa ser, a gente adoece. Vou repetir. Toda vez que a gente quer ser uma coisa que a gente não é, ou a gente não se transforma naquilo que a gente precisaria ser, que é às vezes o propósito de Deus, nós vamos falar disso mais na semana que vem, a gente fica doente. Você fica emocionalmente doente, você fica espiritualmente doente e você fica fisicamente doente também. Eu bato muito nessa tecla, que muitas emoções que a gente tem não tratadas, elas nos deixam enfermos. E Deus quer nos tratar também disso. Para isso é necessário que a gente se conheça. Aquela velha máxima, conhece-te a ti mesmo. Ok, gente? Vamos encerrar por aqui. Semana que vem nós vamos continuar com a segunda parte do capítulo. Eu prometi que seria 15 a 20 minutinhos. Batemos 20 minutos aqui. Eu quero te agradecer por você participar com a gente esse tempo. Muito obrigado por participar aí mesmo num horário adverso, diferente do normal. Nós tivemos essa contingência, tivemos que fazer assim. E amanhã, essa live, assim como a primeira parte, vai estar disponível permanentemente aí no perfil do Facebook da IPI de Vila Moinho Velho. Tá bom, gente? Vou fazer uma oração aqui e encerro essa live. Obrigado. Pai, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a continuar permanentemente buscando o entendimento do amor e da graça que o Senhor tem por nós. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos ama, não necessariamente pelo que nós somos, mas por quem o Senhor é. O Senhor é Deus gracioso que nos ama incondicionalmente. Ajuda-nos, ó Pai, a entender isso para que isso nos baste. Ajuda-nos também, Senhor Deus, a conhecer as nossas emoções. E não apenas dar nome a essas emoções, mas saber lidar e tratar com cada uma delas. Derrama a Tua graça sobre o Teu povo e fortalece-os em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe. Obrigado aí pelo retorno. Legal. Show, pastor. Deus abençoe. Obrigado, Márcia. Se, em resumo, assim eu me aceito e me basto, joia, juntamente com Cristo, Deus nos basta. E a gente vai e segue em frente. E é isso aí mesmo. Ivone, amei a aula. Tio Zé, amém. Obrigado, gente. Que bom. Fico feliz. Espero que cada um de nós possamos nos sentir plenamente abençoados. Gente, deixa eu deixar esse canal sempre aberto, tá? Só lembrando, mesmo que eu não responda imediatamente, mas qualquer dúvida que você tenha com relação a essa aula, ou qualquer coisa que você queira comentar comigo com relação a tudo que nós comentamos aqui, você pode me mandar mensagem no privado aqui no Instagram, pode mandar um áudio, pode mandar pergunta, comentário, o que você quiser, tá bom? E eu vou ter prazer em poder te responder e naquilo que for possível eu te ajudo, tá? Aquilo que eu souber, eu digo que sei. Se não sei, digo que não sei e pesquiso e depois trago a resposta, tá? Não é incômodo, você pode fazer isso. Às vezes eu não respondo na hora, né? Porque a gente está na contingência do dia a dia, mas eu sempre respondo, tá? Deus abençoe a todos e até amanhã ao vivo no culto, se Deus quiser.